falamos um pouquinho sobre o pensamento reflexivo, mas aí vocês podem se perguntar, pois bem, Thaís, mas como que a gente observa o crescimento nas pessoas? Como é que nós conseguimos medir a possibilidade de crescer dos indivíduos? Observar esta possibilidade de crescer nos indivíduos. E aí, eu apresento a vocês um critério para que o crescimento aconteça, que é a imaturidade. A imaturidade para o Dewey é uma capacidade natural dos seres humanos, principalmente na infância. Ela é extremamente aguda, uma capacidade extremamente latejante, observável, mas que ela, com o passar do tempo e pela falta do critério do pensamento reflexivo, nós acabamos diminuindo o nível de imaturidade. E Dewey discorda disso. Dewey acredita que a imaturidade deve ser algo permanentemente intrínseca ao homem, que ela não deve ser... Nosso objetivo não é que as pessoas se tornem maduras o suficiente, mentalmente falando. Elas devem ter maturidade de pensamento, de comportamento social, elas devem ter maturidade de relação, de convívio com as pessoas, mas não maturidade intelectual, certo? A maturidade intelectual, a maturidade cognitiva atrasa o crescimento e a educação das pessoas. Então ele diz que os adultos devem se aproximar da curiosidade e da espontaneidade e do constante interesse que tem a criança pelo mundo, certo? Pela investigação ao mundo. E essa investigação ao mundo, essa curiosidade latente nas crianças, que deve ser cultivada nos adultos, para o Dewey, é a imaturidade, é a possibilidade e é a condição primária para o crescimento, certo? Então, a palavra imaturidade aqui não tem um significado negativo, certo? Ela tem um significado positivo. Ela não é um vazio, uma ausência. Ao contrário, ela é potencialidade. Em essência, ela é potencialidade para o Dewey, certo? A imaturidade, ela designa uma força positiva, né? Como eu já falei, o poder de crescer, correto? Então, como é que a gente vê isso? O poder está na infância, né? Nesse sentido, este poder é infantil e é um desafio para o adulto, mas o adulto deve estar perto deste poder, deve tentar permanecer e cultivar o poder da imaturidade, certo? Mas de que maneira nós observamos a imaturidade? De que maneira nós podemos perceber essa essência necessária, né? Esta condição necessária para o crescimento? Por meio de dois critérios. Primeiro, a plasticidade, certo? Que nós já falamos um pouquinho, mas nós vamos tratar mais um pouco. E depois, a dependência, que é outro critério observável da imaturidade. Se nós detectarmos num adulto, numa criança, num jovem, dois desses critérios, nós conseguimos identificar nele a possibilidade de crescer, certo? Então, qualquer pessoa que queira levar para a sua vida ou para os seus, deve detectar essas potencialidades nos sujeitos, certo? Essa imaturidade latente que existe em todos nós. Muitas vezes suprimida, esquecida ou não observada pelo nosso campo educativo ou pela nossa própria educação, certo? Então vamos passar um pouquinho para frente. Vamos falar então sobre a plasticidade. O que significa esse termo e o que Dewey quer dizer com observar a plasticidade? A plasticidade para o Dewey é a permissão de interação individual de atividades e hábitos. É a capacidade de formar e adquirir hábitos. Por meio de quem? É o modo como a gente tem
para modificar as formas de usar a mente. É o pensamento reflexivo, é a maneira que nós temos de pensar reflexivamente, que é o método que vai potencializar essa plasticidade, que já é nossa, que já está no nosso cérebro, é um mecanismo cerebral. A plasticidade existe, ela é nossa, é uma capacidade nossa, né? Que está aliada, que está intrínseca, está ligada, faz parte da imaturidade. Certo? Então, vou tirar um excerto. Ela significa o poder de modificar ações na base de resultados e de experiências prévias para poder desenvolver disposições. Ou seja, as minhas experiências anteriores, aquilo que criou meu hábito atual, pode ser modificável, pode se desenvolver, é o poder para desenvolver outras disposições, outras maneiras de fazer, outras maneiras de transformar os hábitos que até então eram estáticos. Eles não podem mais ser estáticos, eles têm que se tornar hábitos plásticos. O critério de plasticidade, então, é um critério interno. É a capacidade minha, individual, basicamente, de aprender com a experiência e usar e auxiliar na aquisição de hábitos mais inteligentes, correto? Então, a plasticidade voltando então, é um critério interno, é um critério individual e mental, um critério mental que vai transformar também a minha conduta, mas primeiro vai transformar a minha mente, correto? O segundo, o que a gente pode também declarar então, né, por meio disso? Que a capacidade de crescer desenvolve educar os hábitos, por meio de quem? Da imaturidade, que tem em si um critério da plasticidade. Assim como o ambiente em que vivemos não é um ambiente fixo, é um ambiente mutável, né? Crescer envolve mudar e transformar os hábitos para agir nesse ambiente. O organismo que cresce, ele tende a mudar a vida em sua volta. E mudando a vida à sua volta, ele muda suas próprias capacidades de pensamento e com isso de lidar com as situações em que ele está vivendo, né? A inteligência, nesse sentido, ela vai se expressar igualmente pelos hábitos, né? O que a inteligência, né, então, é a matéria do crescimento. É material, né? É matéria mesmo, é a matéria-prima para o crescimento, certo? O objetivo da relação do crescimento com o pensamento, no que se refere à criação de hábitos, no que se refere à questão da plasticidade, é transformar hábitos passivos, como eu já disse, hábitos que eram mecânicos, sem intencionalidade, sem consciência, em hábitos ativos, ou seja, em hábitos de pensamento. Há uma invenção, há uma criatividade, há uma iniciatividade, a aplicação aplicação dessas capacidades, né, dessa capacidade plástica para um novo objetivo, que vai ser sempre educar-se, né, que vai ser sempre crescer, certo? Fazendo isso, quando eu transformo os meus hábitos mecânicos em hábitos ativos, quando eu transformo meus hábitos passivos em hábitos ativos, eu estou fazendo uma possibilidade de criação e educação de hábitos inteligentes. E aí vai me dar a capacidade de transformar. Esta capacidade de transformar esses hábitos é caracterizada pelo Dill como hábitos inteligentes, certo? Hábitos passivos que se tornam ativos e constantemente se educam através do pensamento reflexivo. E é isso que Dewey quer quando ele fala de crescimento, quando ele fala de maturidade. Ele quer que nós, por meio de nossa capacidade plástica de pensamento, capacidade inteligente, a capacidade inteligente que nós temos, se transforme então nossos hábitos que não são pensados, que são hábitos mecânicos, em hábitos reflexivos. E aí, por essa transformação, ele vai chamar de hábitos inteligentes. E é este processo
que faz a pessoa crescer. É este processo o crescimento, correto? O crescimento é o processo. E este processo tem em si a imaturidade. Próximo. Onde formamos, então, os hábitos para crescermos? Né? Os hábitos se formam no ambiente que você está. Então, o ambiente é responsável pela formação de hábitos do crescimento, de hábitos do pensamento, certo? De modificação de hábitos passivos em ativos e hábitos inteligentes. O meio social exige uma adaptação e por isso nós estamos em constante transformação dos nossos hábitos. E isso inaugura uma capacidade de investigação e inferência que nós temos, certo? A fim de que possamos estabelecer crenças com uma finalidade que possa ser um alvo de discussão para uma aprendizagem por meio de uma experiência coletiva. Mas essa crença é uma crença que não deve ser fixada. É uma crença que ela é prévia, né? Porque ela é um resultado de uma educação que prioriza a reflexão. Então, a crença ela vai existir como significado, mas é um significado prévio, certo? Não deve ser uma crença estática, uma crença determinante, uma crença verdadeiramente falível, né? Ela deve ser uma crença infalível, ela deve ser sempre questionada, certo? Quando nós pensamos então na educação do Dewey. E aí, quando nós falamos deste meio social, desta interação entre nós indivíduos que possuímos uma capacidade plástica, certo? Nós estamos falando que o meio nos move porque nós temos uma ação social nele. E aí entra o conceito de dependência, que nada mais é do que a interação social das atividades e dos hábitos. A minha maneira de expressar, né, as minhas experiências, os meus conhecimentos, a minha inteligência e os meus hábitos é por meio da interação social. Então, é o equipamento de primeira ordem para o intercurso social. É o equipamento que eu tenho para inquirir, né, para relacionar-me com você, correto? Com o mundo, com as formas de viver. É um mecanismo ativo na criança, porque ela a dependência é uma capacidade extremamente observável na criança, pela dependência da mãe, né, do leite materno, das questões orgânicas, primeiramente, mas depois uma ligação afetiva que existe, certo? Com o mundo, com o outro ser. Então, é um mecanismo nativo nas crianças, visível nas crianças, e que tendem, então, a progressão, que tende a ser levada por nós adultos, se bem educados, né, se previstos pelo crescimento, para facilitar a habilidade de resposta social às coisas que nós queremos. Né? Porque nós vivemos em constante dependência, porque nós vivemos em dependência pela comunicação, pela transmissão, pelo relacionamento com o outro, porque vivemos em sociedade. Nosso meio social é a sociedade, certo? Então a dependência está ligada para Dewey com a necessidade da comunicação entre os indivíduos, né? E da ação da vida social. Então ela começa com uma maneira orgânica na criança, nativa, independente da maneira fisiológica com a mãe, né, primeiramente, depois com seus familiares, afetivamente, e depois, então, nós estamos falando de um encaminhamento da dependência para uma relação social, certo? Então, todos nós possuímos a plasticidade, todos nós possuímos a dependência. Correto? Eu vou tentar tratar um pouquinho, então, sobre a questão da comunicação, no que se refere à dependência. A relação que existe entre o crescimento e a comunicação é de ordem importantíssima, já que a comunicação está ligado ao critério da dependência necessário
para a imaturidade, certo? A relação que existe entre o crescimento e isso, então, vocês devem ter claro, entre o crescimento e a comunicação, está inteiramente ligado ao critério da dependência que está dentro da capacidade matura dos seres humanos, certo? A dependência, ela se expressa por termos, como eu falei, né, dessa relação social e a interação com os outros, a fim que nós possamos nos adaptar ao meio que vivemos. A condição, a dependência é a condição do crescimento, né? É uma das condições que nós temos para observar a imaturidade, que é a primazia, né, do crescimento. É um aspecto social, de comunicação e compartilhamento de objetivos, significados e maneiras de agir, correto? Então, nós só vivemos no mundo porque somos dependentes uns dos outros. Caso contrário, nós não viveríamos em sociedade, viveríamos individualizados por completo, certo? Então, essa é um dos critérios. Então, para que o crescimento ocorra, é necessário e de extrema importância que nós possamos observar a imaturidade. A imaturidade é o critério observável do crescimento e ela, voltando a falar, ela não é impossibilidade, ela é potencialidade para o crescer, para o educar-se, para a constante transformação de experiências em experiências educativas e, com isso, para a constante transformação de hábitos mais inteligentes. Para isso, eu preciso de 2 critérios, a plasticidade e a dependência. A plasticidade, um critério interno, individual, que se refere unicamente à questão do cognitivo, certo? E a dependência, que tem relação social, que se refere à minha relação com o meio e à minha relação com a sociedade. Elas duas interligadas, a dependência que também irá mudar a minha plasticidade, a minha plasticidade também irá minha forma de agir em dependência, irá me dar então a capacidade matura que eu tenho para a aprendizagem e, consequentemente, para o crescimento. Tá certo?